Oi, meus amores do oitavo, tudo bom com vocês? Tava com saudade. Então, a gente agora vai começar a ter alguns vídeos aqui para esclarecer algumas partes da matéria, principalmente quando são assuntos mais complicados, uma coisa que só ler nem sempre é suficiente. Tem que ter aqui aquele momento que a Karen explica e a gente vai resolver isso através de vídeos, tá bom? Então, a gente vai começar a falar sobre o último capítulo que estava aí no módulo 1, tá? Da matéria de vocês, que é o conteúdo de Revolução Francesa e período napoleônico. Esse capítulo vai contemplar desde que quando começa a Revolução Francesa, tá bom? Até o final do governo de Napoleão Bonaparte. Acontece coisa pra caramba aqui no meio. Beleza? Rola muita água embaixo dessa ponte. Então pega a tua apostila, pega teu caderno, porque a gente vai ter coisa para anotar, a gente vai ter muita coisa para falar sobre isso. Não vai ser um vídeo só, tire seu jegue do toró, porque não dá para falar tudo isso em 10 minutos. Vocês sabem que eu gosto de falar, então vambora. Parte boa. Entre um vídeo e outro você assiste um episódio na Netflix. Tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei alguns resuminhos no caderno, nada muito extenso, aleluia, graças a Deus, mas é importante você anotar, tá bom? Porque são tópicos que vão orientar a gente para poder estudar esse conteúdo, beleza? Vou colocar aqui na frente da câmera, nessa hora pausa o vídeo para você poder copiar no caderno. Show de bola? Então vamos lá. Foi? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Revolução Francesa. Eu sempre bato numa tecla com vocês, que é aquela tecla das 4 perguntas. Que se você consegue responder essas 4 perguntas, você consegue entender todo o processo histórico que você está estudando. Que perguntas são essas, Karen? Cheguei agora nesse negócio, não estou sabendo que raio de pergunta é essa. Que perguntas são essas? Essa pergunta você sempre vai fazer sobre o conteúdo que você está estudando, tá? Independente do conteúdo que for. Vão ser 4 perguntinhas. Onde, quando, como e por quê. Ou seja, onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Se você consegue responder essas 4 perguntas, você vai estar dando aula no meu lugar sobre aquele assunto, beleza? Então eu segui essa mesma ideia para conseguir passar para vocês que sim, é possível fazer esse tipo de anotação, esse tipo de resumo, quando você tem aquilo que você tem que buscar e você consegue encaixar aquilo que você precisa encaixar nas determinadas perguntas. Por exemplo, coloquei lá no topo daquela folhinha o onde aconteceu, né? Onde se deu a Revolução Francesa. O nome já diz, já falei, historiador não é um povo criativo. Então, o que o camarada faz? Ele faz associação. Então, Revolução Francesa aconteceu aonde? Na França. Mas é qualquer França? Qualquer uma? Pode ser a França pré-histórica e a Revolução Francesa? Não. Aconteceu durante o período da França em que ela era absolutista, ou seja, o rei mandava em tudo. Então, onde aconteceu? Na França absolutista. Show? Quando aconteceu? Em que espaço de tempo essa revolução vai se dar? Aproximadamente entre 1789 e 1799. São aproximadamente 10 anos aí de revolução. Mas, Karen, se eu tenho anos bem específicos assim, por que eu tenho que colocar o aproximadamente? Ou por que eu tenho que entender que é aproximado? Porque essas datas, esses anos que são colocados pra gente, são marcos iniciais. Só que a galera não acordou naquele ano, deu a louca na Chapeuzinho e vamos invadir a França, pega o rei, prende o cara e vamos tornar a França uma república. Isso não acontece da noite pro dia. Muita coisa acontece antes disso para que as pessoas se sintam na necessidade de mudar a sua forma de governo. Então esse período antes da Revolução, né, antes do marco inicial,
que a gente coloca também pode ser considerado uma pré-revolução, um período anterior à revolução, que foi justamente esse pedacinho que fez com que a revolução se tornasse possível. Beleza? Por isso a gente usa o termo aproximadamente. Bacana? Show! Coloquei lá pra vocês o porquê. Pô, cara, você não falou que é o como primeiro, depois é o porquê? É só pra facilitar, porque o como é grande pra caramba. E aí, eu ia colocar o como agora, eu ia cortar. Ia ficar um pedaço do como, um pedaço no outro vídeo. Então a gente pega o porquê, bota pra frente e responde o como depois. Sacou? Então vamos lá. Porque a galera que morava na França durante o governo absolutista deu a louca na Chapeuzinho e resolveu bater de frente com o rei, né? Afinal de contas, o rei, ele era um rei segundo a vontade de Deus, era assim que o monarca absolutista se intitulava. Então, para a população bater de frente com o rei, que é rei porque Deus quis, o negócio não devia estar muito bacana, né? O negócio não devia estar muito bonito. Então, o que estava acontecendo que levou essa galera a invadir o sistema monárquico e bagunçar o negócio todo para a França virar um regime republicano, uma democracia. Então vamos lá. A primeira coisa, a França estava passando por um período de grandes secas e inundações. Aí você me pergunta, tá, como é que dá para ter seca e inundação ao mesmo tempo? Não dá. Porque é ao mesmo tempo, mas não é no mesmo lugar, criança do meu coração. Então, numa região da França aqui, não vai chover nada. E aí eu vou ter um período de seca. E plantinha, quando não tem água, acontece o quê? Morreu. Né? Plantinha, quando não tem água, morre. E numa outra regiãozinha da França, essa nossa amiga aqui, tava chovendo dia sim, dia também. Quando chove muito, o que acontece com o solo? Ele encharca. Faz tipo aquele, quando você já foi em fazenda ou algum lugar que tem terra, quando chove muito, que você vai ali naquele pedaço onde está a terra, que você anda, fica fazendo aquele choque. Então, esse choque é porque a terra está muito molhada, ela está encharcada. Quando isso acontece durante um período muito prolongado de tempo, você, ao invés de ajudar a planta, você está matando ela, você está afogando a planta. A raiz precisa de água? Precisa, mas não precisa de tanta água assim, né? São os extremos. Tanto a falta quanto o excesso de água matam as plantas. E aí, a colheita, que ia ser muito boa, obrigada, se a gente junta esses dois e divide irmãmente, ia ser bacana, ficou uma grande porcaria. E aí, eu vou ter esse período aí de secas e inundações, que vai acarretar no segundo ponto que possibilita o início dessa revolução. Que ponto é esse? A alta dos preços. Já podemos dizer que a gente vive num sistema de oferta e procura. Como assim, Karen? Se eu tenho muita comida, eu posso pôr um preço razoável e acessível. Se eu tenho pouca comida, eu coloco um preço caro, paga quem pode ter dinheiro. Então, nessa brincadeira aí, eu vou ter um período de fome e de miséria na França, onde as pessoas mais pobres, que são em geral os membros do terceiro estado, não vão ter acesso a alimentos. Somente o clero e a nobreza, que são as classes sociais mais abastadas, mais ricas, que vão ter acesso à comida. Beleza? Outro grande problema, terceiro ponto que a gente colocou aí no nosso resumo, que foi a disputa comercial com a Inglaterra. Como assim, Karen? A França começou a aumentar, a incentivar a sua indústria. Como assim? E o que eles estão querendo produzir? Tecido, que é o que a gente chama de indústria têxtil. Essa indústria têxtil na França era novinha, baby fábrica, então está começando agora, não tem muita gordura para queimar. Não pode abrir mão do lucro dela. O lucro já não é lá essas coisas, então eu não posso baratear mais ainda. E a Inglaterra já era uma potência a essa altura do campeonato com relação à indústria têxtil. Já produzia, já vendia para metade do mundo.
e vendia também para a França. E aí o que acontecia? Eu tenho o produto inglês disputando com o produto francês, a mesma coisa. Só que qual é a diferença? A Inglaterra, como já tem mais tempo de mercado e já tem um mercado mais estabilizado, mais sólido, ela consegue baratear esse preço do produto dela. E essa fábrica que está chegando agora não pode fazer isso, porque se ela diminuir mais ainda, ela entra em prejuízo. Ela entrando em prejuízo, ela vai à falência. E aí o que acontece? A Inglaterra vai lá, baixa o preço do produto por um tempo, que seja 6 meses ou um ano. Eles vão deixar de lucrar por 6 meses e um ano ali na França, mas vai lucrar o que precisa lucrar para se manter em pé nos outros países. Mas o pequeno e médio empreendedor da indústria têxtil na França vai quebrar. Esse era o grande problema. Eles estavam tentando investir na indústria, mas não estavam conseguindo pela concorrência com o mercado inglês. Beleza? Coloquei para vocês na época de fome e miséria, já falamos sobre isso. E a França, no antigo regime, tinha um pequeno problema. Eu tenho 3 estados, o primeiro, o segundo e o terceiro. Falamos disso, antigo regime. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, todo mundo que não é esses 2. Qual é o problema da França nesse período? Esses 2 aqui não pagam imposto, esse aqui paga. Então esse camarada aqui, que é o nosso terceiro estado, é ele que literalmente banca esses 2. E como eu tô tendo um problema muito sério de endividamento, porque a França deu a louca na Chapeuzinho e resolveu bater de frente com metade da Europa, né, ter várias guerras, várias iniciativas e por aí vai, a França praticamente foi à bancarrota, foi praticamente à falência. Os cofres públicos ficaram vazios. Qual foi a solução genial do nosso digníssimo rei Luís XVI? Ah, amigo, cobra mais imposto do pessoal, eles têm dinheiro para pagar. Tá acontecendo tudo isso. Tudo isso que eu falei antes tá rolando e o rei resolve cobrar mais impostos ainda de quem tá latindo no quintal para economizar o cachorro. E aí você imagina o que vai acontecer. Beleza? Qual foi o pontapé aí que a gente vai ter o marco inicial do início da Revolução Francesa, que é o marco inicial 1789. Facinho de decorar, 1789. Foi a tomada da Bastilha. A Bastilha era uma prisão que era o símbolo do poder do rei. O cara mandava pra lá todo mundo que ele odiava ferreamente. E a população foi lá, invadiu essa prisão, essa Bastilha, soltou todo mundo e confiscou todas as armas, todo o equipamento que tinha dentro da Bastilha. Esse foi o marco inicial da Revolução Francesa, a queda da Bastilha em 1789. Beleza? Próximo, a gente dá continuidade com o como. Beijo, amor!